deve dar essa aula, mais a próxima aula, para falar sobre a dualidade da onda-partícula. Então, nossa sequência. Hoje a gente vai falar um pouco da continuidade e na segunda-feira a gente termina esse capítulo com as aplicações que a gente fez sobre calcular funções de onda. E na quarta-feira já começa um outro capítulo, que é o capítulo de equação de Schrödinger. São 2 capítulos relacionados com isso, certo? Eu dividi em 2, então são 2 materiais que eu vou mandar para vocês. Ok? Bom, então, vamos lá que o tempo nosso é curto. Então, nossa proposta hoje é continuar estudando quem estava falando na aula passada, os primeiros trabalhos de de Broglie, os postulados, que a gente não falou, né, e vamos hoje falar, e falar sobre pacotes de onda. Né? Nessa parte de pacote de ondas, eu vou dar uma revisão um pouco de variáveis complexas, que eu acho que vale a pena, que a gente vai usar muito, então eu vou dar uma breve revisão de calcular integrais complexas. Né? Bom, então, só para a gente localizar o que a gente falou na aula passada, o Louis de Broglie é uma pessoa bem interessante, a história dele. No material lá de vocês tem uma tese que fala sobre a história, a vida dele. E ele era de família rica, como eu tinha falado, né? E inicialmente ele fez curso de História. Né? E quando terminou, fez 1 ano de faculdade de Direito. Mas chegou a terminar, não. Só fez a parte de História. E em 1913 ele concluiu o curso de licenciatura em Ciência. Né? E em 1919, né, ele era de família muito rica, né, bem tradicional na França, e em 1919 ele foi para a guerra. Né? Mas não entrou em batalha, ele ficou na parte que chama de radiografia. Como é que faz transmissão de rádio? Radiotelegrafia, alguma coisa assim. Então, ele trabalhou nos bastidores durante 3 anos, né, na Primeira Guerra Mundial. Né? E ele tinha como tutor, que muito jovem, né, e os pais dele morreram, e o irmão dele, Maurício de Broglie, que cuidou dele durante toda a vida. E por ser muito rico, como eu falei, o Maurício de Broglie tinha na casa dele o seu próprio laboratório de raio-x. E na França era o laboratório mais famoso, mais bem equipado que tinha na França. Era o laboratório dele. Né? Então, certamente, as pesquisas que ele fazia eram de alto nível, né? E ele poderia dizer que o laboratório era dele. Né? Esse, sim, o laboratório era dele. Em 24, ele defende a tese de doutorado, que é isso que a gente vai hoje falar sobre a tese de doutorado dele. Né? E 5 anos depois, em 1929, ele recebe o grande prêmio, o prêmio Nobel. Né? Então, foi muito meteoro, né, de trabalho dele, e foram muito fundamentais para o desenvolvimento da mecânica quântica. Né? Bom, então, os primeiros trabalhos de Louis de Broglie, né, iniciou-se, na verdade, em 1922, mas eu não vou escrever esses trabalhos, vou falar os trabalhos que nos interessam, que é para falar sobre a dualidade da onda-partícula, que são os trabalhos de 1923. Né? Mas o de Broglie não foi uma pessoa que iniciou um trabalho, mas antes dele existiam 4 pessoas, na verdade, tinha muitas pessoas, eu estou citando os 4, são as pessoas que contribuíram consideravelmente para o desenvolvimento da mecânica quântica, né, assim, mais local. O primeiro foi o Wien, né, que ganhou o prêmio Nobel em 1912, né, que ele foi o primeiro a estudar, do ponto de vista, pelo menos fenomenológico, a radiação do corpo negro. Depois vem o Planck, né, em 1900, né, também ganhou um prêmio Nobel, né, por descrever por completo uma fórmula que recebe o nome dele, a fórmula de Planck, que descreve todo o espectro da radiação do corpo negro. A fórmula de Wien não fazia isso. Né? 1900. 1905, aí vem o Einstein e faz as primeiras propostas sobre a radiação e faz o que ele chama de teoria corpuscular da luz, ou teoria dos quânticos. Então, a luz agora ela é constituída de fóton,
que posteriormente foi chamado de fóton. E esses quantos, então a energia é um número discreto dessa quantidade mínima, chamado o quanto, que é o fóton. E em 1913, então 1905, certamente teve vários trabalhos depois de Einstein sobre a radiação. 1913, o Bohr ele formula a primeira teoria para descrever o espectro da radiação, o espectro da radiação dos átomos. E, no caso dele, a teoria dele aplicava muito bem para os átomos de hidrogênio. Né? Bom, a teoria de Bohr teve muitos problemas, que a gente já falamos anteriormente, e ela ficou em xeque a partir do momento que ela não conseguia nem descrever as propriedades de outros átomos, ele só descrevia o átomo de hidrogênio, o hidrogenóide, e apenas algumas propriedades, nem todas as propriedades ele conseguia explicar. Então, portanto, a teoria dele entrou em xeque. Bom, passado o tempo, né, entra o Louis de Broglie, né, que ele entra exatamente, inicialmente como curioso, lendo esses trabalhos da primeira conferência de 1911, né, e ele leu os pré-prints, essas coisas tudo, e começou a se interessar com mecânica quântica. Bom, o mentor de Louis de Broglie foi o Langevin. Langevin foi o primeiro que levou para a França, né, as ideias do Einstein, né, tanto da relatividade como a teoria dos quantos da luz. Né, e começou a dar palestras e cursos. E foi aí que entrou o Louis de Broglie e começou a assistir esses cursos como ouvinte, e com o tempo ele desenvolveu o seu trabalho de doutorado sob a orientação de Langevin, né, em 1924. Bom, então, os trabalhos que a gente vai aqui descrever, que levaram a ideia de onda de matéria, são esses três trabalhos, né, de 1923, são a base da tese dele, né, relativo à dualidade onda-partícula, onda de matéria, que a gente vai descrever aqui os dois primeiros, o terceiro não é relevante para a nossa análise. Certo? Então, a gente vai descrever em detalhe esses dois trabalhos. Bom, então, o primeiro trabalho, de 1923, de Broglie propôs o seguinte: uma partícula, né? Então, dado uma partícula, né? No caso, ele sempre trabalhava com a partícula da luz, só depois que ele generalizou para qualquer tipo de partícula. Então, uma partícula de luz para ele tinha uma massa m0. E, nesse mesmo trabalho, ele estima o valor desse m0, que é um valor muito pequeno, da ordem, sei lá, de 10 a menos 27, 25 quilogramas. Uma coisa muito pequena, né? Mas ele colocou um m0, de tal forma que isso ficou generalizado para qualquer partícula de massa m, inclusive a partícula de luz, que ele sempre mencionou. Né? Então, se eu tenho uma partícula de luz ou uma partícula qualquer parada, a ela está associada uma energia H0, onde N0 é a frequência própria da minha partícula. Né? Que frequência é essa? É de oscilação, ou de vibração, alguma coisa desse tipo, que ele não deu nenhuma interpretação, é o que seria essa frequência. Bom, aí ele usou a ideia que essa energia, quando ela está em repouso, é igual à energia de repouso dela, usando a teoria da relatividade. Então, ele juntou, né? Einstein não fez isso, ele juntou a hipótese do quanto de energia, né, do H0, com a teoria da relatividade de Einstein, né, que é M0C2. Daí eu consigo tirar o valor da frequência própria da minha partícula. Certo? Bom, agora eu pego a minha partícula e faço ela viajar no espaço com a velocidade v. Certo? Então, quando ela viajar com a frequência v, a frequência agora que ela vai ter é um HNI, e a energia que ele vai ter agora não é mais M0C2, porque a partícula agora de massa M, de M0, na massa de repouso M0, se ela está viajando no espaço, a massa agora fica corrigida pelo fator de Lorentz, esse fator gama que está aí embaixo. Então, agora a nova energia e a nova frequência, ele usa a mesma relação, então fica HNI igual a gama M0C ao quadrado.
Então, portanto, eu também tiro o valor agora da minha frequência, agora da minha partícula, viajando no espaço. Certo? Então, minha frequência agora é gama M0 C2 sobre H. Mas sendo que M0 C2 sobre H é a frequência própria no referencial da partícula. Portanto, a minha frequência, a transformação de frequência, né, do referencial da partícula para o referencial do laboratório é gama vezes π0. Né? Então, essa é a transformação de velocidade usando a ideia do quanto de energia e a teoria da relatividade. Então, isso foi o que ele estava descrevendo no seu trabalho. Bom, uma outra forma de agora você imaginar que a partícula é uma onda e ela tem uma frequência φ0. Se essa onda andar com a velocidade v, então agora minha fonte, né, quer dizer, a fonte agora que é a minha partícula, ela viajar com a velocidade v, na transformação de relatividade eu consigo mostrar, isso é do efeito Doppler, tá? Na minha nota do meu livro, faltou corrigir, eu estou corrigindo aqui agora. Então, a frequência observada agora pelo observatório, né, pelo referencial, que está parado no solo, é dado por isso. Note que a frequência própria da partícula, aquele M0 C2 sobre H, dividido por gama 1 menos beta, onde beta é esse fator V sobre C, a velocidade da partícula sobre a velocidade da luz. Certo? Então, aqui foi o primeiro problema que ele encontrou. Ele encontrou, né, resultados contraditórios, né, esse resultado contraditório que ele está associando a dois tipos de frequência. Uma frequência gama φ0, ele obtém quando você usa a teoria da relatividade em conjunção com o quanto de energia. E esse segundo resultado da frequência, ele obtém quando você muda de referencial um para o outro, né? Usa a transformação relativística de frequência, que é do efeito Doppler relativista. Bom, então essas duas frequências deixou ele intrigado para tentar dar uma interpretação. Bom, depois ele deu uma interpretação em agosto de 23. Ele fez a seguinte interpretação. Ele associou a frequência φ1, né? Ele associou essa frequência associada à oscilação própria da partícula, né? Como se a partícula estivesse vibrando de alguma forma, né? Enquanto a frequência, né, φ, né, ele está associado a uma onda. É como se a partícula estivesse viajando no espaço e tivesse uma onda guiando ela. Esse guia de onda, acompanhando a onda, ele tem uma frequência μ. Então, essa foi a interpretação dada por ele. Né? Note que isso aí são tudo hipóteses, são tudo especulações na construção da sua teoria. Certo? Então, isso não tem nenhuma confirmação ainda experimental. Né? É puramente especulação. Então, duas frequências que ele associou a oscilação própria da partícula e a outra a uma onda que guia a minha partícula. Note que esse beta é V sobre C. Se a partícula é não relativística, ela anda... O beta é um número muito pequeno. Então, se ela é muito pequena, eu posso considerar praticamente zero. Então, se é praticamente zero, o gama vai ser igual a 1 e a frequência φ1 é igual à própria frequência φ. Então, não teria nenhuma diferença entre a oscilação da partícula e a onda a ela associada. Né? Então, isso para baixa velocidade. Bom, então, agora ele começou a construir, né, uma onda, né, aquela onda que guia, né, é o que guia a partícula. Então, a partícula anda e ela anda uma função de onda. Essa função de onda, ele disse que é uma função de onda fictícia. Fictícia para ele porque não pode ser medida. Né? Por exemplo, no caso da luz, né, a luz tem esse comportamento dual, né? Sabemos que a massa dela, né, é zero, e a função de onda associada ao foco, né, ou à luz, é uma das componentes do campo eletromagnético. Então, a minha função de onda, no caso da luz, essa função de onda é uma grandeza mensurável, né? É uma grandeza real.
para qualquer tipo de ondas que a gente chama ondas clássicas, que exatamente que obedece à equação de D'Alembert. Então, a equação do som, o φ estaria relacionado à variação de pressão ou de densidade de uma corda, ou qualquer coisa que a gente chama de onda clássica, que satisfaz uma equação de onda de D'Alembert, né? Que é o Laplaciano de φ, é 1 sobre a velocidade ao quadrado, derivada a segunda desse φ em relação ao t. Certo? Então, agora, ele quer descrever uma partícula de massa m. Né? Então, a partícula de massa m, então essa partícula de massa m tem momento P, que é massa vezes V, onde essa massa é gama m0 vezes V. Certo? Mais uma vez, ele sempre usou a teoria da relatividade na sua descrição. Então, você tem aí o seu referencial XY, o seu laboratório, e tem a sua partícula viajando no espaço. Certo? Então, viajando sobre o espaço. Então, quando você passa de um referencial para o outro, a gente sabe que a função, né, de onda ali é um escalar. Quando você muda de referencial de um para o outro, a sua função de onda, por ser um escalar, ela é invariante. Né? Então, isso vai ser muito importante na nossa descrição na mecânica quântica. Certo? Então, um escalar ele é invariante, né? Um número, não é um vetor, né? Portanto, ele é um escalar. Então, a função de onda, eu posso agora, que eles chamam de referencial próprio, é o referencial da partícula, essa função de onda, ela oscila, e ele sempre considerou a onda como uma onda plana. Por que ele considerou a onda plana? Que é o mais simples que tem. Já que é tudo especulativo, portanto, ele usa as coisas mais simples que tem. Né? Então, é uma amplitude aí a qualquer, a exponencial de menos i, né? Podia ser mais, menos, não tem problema nenhum, menos i ômega zero, onde ômega zero é a frequência no referencial da partícula, seria 2π ni zero, o ni zero que a gente calculou anteriormente, e t0 é o tempo próprio em cima da partícula. Certo? Então, essa seria a função de onda, né, da minha partícula. Se eu agora querer ver como é que se comporta no referencial do laboratório, eu tenho que transformar meu ômega zero, a frequência, no meu em cima da partícula, para o referencial do laboratório. E o meu T0 para o referencial do laboratório. Então, o T0 eu uso a teoria da relatividade, a transformação entre os tempos, né? Entre o tempo de um referencial para o outro. Então, é isso que a gente faz aqui, é isso que ele fez. Então, o ômega zero é 2π φ0, certo? O T0, que eu mudo de um referencial para o outro, então a partícula andando ao longo do x, certo? Seria o meu referencial lá. Então, seria um gama T menos xv sobre C2. E V é a velocidade da partícula. Certo? Então, agora, minha função de onda, aquela função de onda que eu tinha colocado agora, então, meu ômega zero é 2π ni zero. A gente já encontrou a frequência agora no referencial do laboratório, é gama φ0, porque aquele, né, o φ1, ele diz que não tem associado a onda, então é a partícula, então, portanto, é essa frequência que a gente está usando, que ele usou. Então, é gama vezes φ0. Se eu multiplicar ambos os lados por 2π, eu tenho a relação entre ômega e ômega zero, né? Se eu multiplicar por 2π ambos os mesmos, eu tenho ômega igual a gama ômega zero. Né? Então, se eu substituir o T0 nessa expressão que está aí, né? Nessa expressão que está aí, o valor de ômega zero, eu encontro a função de onda da minha partícula no referencial do laboratório. Então, essa é a função de onda, de uma onda livre, quer dizer, uma onda livre, então é uma onda dessas, né, senoidais, né, viajando no espaço ao longo do eixo X. Certo? Muito bem. Então, essa é a onda obtida da sua análise, né, que ele chama de onda fictícia. Então, está aqui a nossa onda fictícia proposta por de Broglie. Aí, veja a ideia que ele faz. A ideia que ele faz é o seguinte. A gente recorre à ideia de ondas, das ondas clássicas, que é o que chama de uma onda progressiva harmônica. Então, uma onda progressiva, né, ela é escrita como uma função x menos VFT, né, onde VF é o que ele chama de velocidade de fase da onda, né, associada à velocidade de fase da onda. Essa é a minha função
de onda, né, também pode ser escrito com uma função harmônica, né? No caso, é um caso especial, né? É o meu caso da onda harmônica. Então, isso aí vai ser um AC, que seria a amplitude da onda clássica, exponencial, né, é a forma que a gente bota, exponencial de IK, que multiplica x menos VFT. Aí eu multiplico K, multiplica por x, fica KX, e K multiplicado por VF, eu chamo de ômega, que é exatamente isso que eu tenho aqui, certo? Então, K multiplicado por VF, né? K multiplicado por VF, eu tenho exatamente o valor de ômega. Bom, então, olhando essa equação da onda clássica com a onda que ele está propondo com a onda de matéria, né, a onda lá da partícula, eu posso agora comparar uma equação para outra e associar algumas coisas importantes. Bom, primeiro, na minha onda lá fictícia de Broglie, ele tem um termo lá, ômega t, exatamente como tem aqui na nossa onda clássica. E o termo que está lá, proporcional a x, vai ser igual a K na onda clássica. É isso que ele vai fazer. Tá vendo? Então, ômega, que multiplica V dividido por C2, que é o termo lá em cima, na equação da função de onda fictícia, proporcional a x, é igual ao termo proporcional a x na onda clássica, que é o K. Portanto, eu tiro o valor de K da expressão, da relação de dispersão, que está ali, ó. O K é ômega dividido por VF. Portanto, eu tiro o valor da velocidade de fase, agora a velocidade de fase associada à minha partícula. Então, essa velocidade de fase é dada por essa expressão, e ela é uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Né? Então, essa é a primeira conclusão que ele tem. Então, é uma onda fictícia. Né? Por que fictícia? Porque a velocidade de fase anda maior que a velocidade da luz. Por isso, o nome fictícia, que ela estaria violando a teoria da relatividade. Muito bem. Então, isso ele já sabia e ele vai resolver no segundo trabalho esse problema. Bom, então, o que é que a gente obteve até agora? Encontramos a nossa onda fictícia, encontramos a velocidade de fase e a frequência com que ela oscila. Está aí a nossa interpretação feita por de Broglie. Bom, então, note que nessa dedução, a única coisa que a gente usou foi a ideia puramente cinemática, né, mudando de um referencial para o outro, né, e que a gente concluiu que a onda se propaga com a velocidade de fase VF, maior do que a velocidade da luz, então viola a teoria da relatividade, e oscila com a frequência Ni, que é dada pela expressão acima. Então, a gente consegue já dar a primeira ideia, e depois ele vai resolver esse problema da velocidade de fase maior do que a velocidade da luz. Né? Esse é o segundo trabalho que a gente vai descrever daqui a pouco. Certo? Bom, então, note que é uma construção bem como estilo, como ele desenvolveu na época. Certo? Então, estou tentando passar para vocês o ponto de vista epistemológico do pensamento dele. Né? Resumido, mas bem passando as passagens mais importantes. Bom, então, agora o que é que ele encontra? Bom, então, a gente sabe muito bem que a relação entre frequência, né, relação entre frequência e o comprimento de onda, então agora ele vai definir agora o comprimento de onda daquela onda fictícia a ele associada. Então, a velocidade de fase é o que a gente determinou neste instante, dividido pela frequência. Então, o lambda é a velocidade dividida pela frequência. Isso é estudo quem tem de ondas clássicas, ele usa também aí para essa onda de matéria. Certo? Bom, então fica exatamente isso. Bom, mas quem é o VF? Nesse tanto a gente mostrou que o VF é c ao quadrado dividido pela velocidade da partícula. Então, eu substituo aí c ao quadrado dividido por v. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo fator, gama multiplicado por M0. Tá? Gama M0. Então, multipliquei em cima e embaixo, gama M0. Aí, para que é isso? Porque o termo em cima, gama M0, C ao quadrado, é a energia da partícula. Certo? E gama M0 vezes V é o momento da partícula. Certo? Então, ele obteve aí o comprimento de onda
exatamente da minha partícula, né? Que é da onda da partícula, daquela onda fictícia. Bom, e agora, para ele realmente encontrar o resultado, ele agora substitui a ideia do quanto de Einstein, que essa energia é H vezes Ni, né? H vezes Ni. Quando você substitui onde tem o E, H vezes Ni, o Ni cancela com o Ni, e ele encontra a relação do comprimento de onda lambda é H sobre P. É assim que foi construído os postulados de de Broglie, né? Então, note que tem uma história e aí o livro, às vezes, só coloca isso como se fosse uma simples inversão do que tem na luz, colocar aí para a matéria. Então, teve um desenvolvimento teórico e foi assim que ele fez. Então, agora, os postulados de de Broglie dizem o seguinte: dado uma partícula qualquer, com energia E e momento P, existe o que a gente chama onda de matéria com comprimento de onda lambda e frequência Ni. E os postulados de Broglie dizem que o comprimento de onda é H sobre P. E a frequência é a energia dividida por H. Está aí, exatamente os postulados. Note que o nome postulado nada tem a ver ainda com uma teoria, né? Então, isso ainda merece ser investigado, né? Bom, esses trabalhos, e o outro que eu vou descrever daqui a pouco, deu fruto à sua tese de doutorado em 1924. Né? 24, está aí. Né? 24. Na banca dele, né, que era o Jean Pirri, aí tem o Cartan, esse Malguin e o Langevin, né, nessa ordem que está aí, é o seu orientador. Né? E ele defendeu, né, no final de 1924, né, quase final de 24. Bom, quando ele apresentou esse trabalho, tem alguns detalhes interessantes. Primeiro, coisa interessante que tem aí é que o Perrin perguntou a ele, né, na hora da arguição, né, perguntou ao de Broglie se teria como ele comprovar esse postulado, ou, né, esses resultados aí associados ao comprimento de onda e à frequência de uma partícula. Né? Segundo consta, né, no livro de história associado ao seu trabalho, ele disse que tem, sim, como descobrir isso, e aí ele propôs, né, que isso poderia ser feito se ele colocasse e fizesse o fenômeno chamado difração dielétrica. De note que ele propõe isso como resposta, mas essa experiência não foi feita naquela época. Só foi feito 3 anos depois. Né? 3 anos depois que essa experiência foi feita. E ele fala que propôs esse experimento a um colaborador do irmão dele no laboratório, Maurício de Broglie, mas esse colaborador, né, disse que não tem tempo para fazer essa experiência e não acreditava muito nessas loucuras do de Broglie. Portanto, ele não fez essa experiência e certamente se ele tivesse feito a experiência, ele teria ganho o prêmio Nobel, né, porque foi a partir do experimento que o de Broglie também recebeu o prêmio Nobel em 1929. Né? Então, essa foi uma das perguntas feita por Perrin. Uma outra coisa também que merece destaque do trabalho de Broglie é uma carta, quer dizer, que o Langevin mandou para o Einstein a tese do Louis de Broglie. E o Einstein gostou muito da tese, né? Gostou muito da tese do de Broglie, e alguns livros de história falam, mas a data não bate, mas falam que uma das razões da defesa ter sido autorizada, né,
porque uma tese de doutorado diferente das teses que a gente tem hoje, a gente faz um trabalho, defende e pronto. Lá, para defender, o orientador tem que dar o aval. Aqui o aval já é quase automático. E esse aval foi dado por Einstein, porque o Einstein deu credibilidade ao trabalho de de Broglie, né? E isso se viu de muito estímulo para ser defendida em 1924, né? Então, esse trabalho foi muito importante. Em 1925, né? Em 1925, né? Primeiro em 24, um jovem físico indiano chamado Bose, né? Ele mandou um trabalho para o Einstein, né? Que é um dos trabalhos de algum de vocês que vai fazer um seminário, né? Que demonstrou a fórmula de Planck de forma completamente nova e bem original, usando a ideia que ele chama de um gás de fóton, ou gás de átomo de luz, que o nome fóton também ainda não estava denominado, mas hoje a gente sabe que é um gás de fóton. E fez toda uma estatística do gás de fóton. O Einstein viu a importância desse trabalho desse jovem e, em 1925, ele estendeu essa estatística para tratar qualquer tipo de partícula que não seja um fóton que tem massa zero, para uma partícula de massa m qualquer. E essa ficou conhecida como a estatística de Bose-Einstein. O nome Bose foi homenagem ao Bose, a essas partículas, né, que são partículas bosônicas, que recebem o nome, a estatística de Bose-Einstein, né? Então, nesse trabalho do Einstein, de 1925, ele cita exatamente o trabalho de Broglie. E foi aí que esse trabalho de Broglie começou a ser, né, comunicado e acessado pela comunidade no mundo, porque não ficou só na França e andou pela Alemanha, Inglaterra, e aí ele começou a ficar famoso por esse trabalho, né? Mesmo sendo um trabalho puramente teórico, né? Não tinha nada experimental ainda sobre isso. Bom, uma coisa que agradou bastante a Einstein, muito, primeiro que o Einstein não gostava daquela teoria do átomo de Bohr, né? Problema de órbitas, né? Ele sabia muito bem que tinha muita inconsistência. Então, nesse trabalho de Broglie, né, na tese do doutorado, nesse trabalho de 1923, ele conseguiu uma coisa muito interessante, que é descrever agora a minha partícula, o elétron, no meu átomo de hidrogênio, ela não descreve uma trajetória. O que ela descreve é uma onda que eles chamam uma onda estacionária, né? O que é uma onda estacionária? É uma onda que fica lá, né, oscilando. Exemplo, pego uma corda e eu seguro ela entre duas extremidades, né? Se eu der um peteleco, ela fica oscilando, né? E fica lá naquela região. Então, note que o comprimento de onda agora, né, o comprimento de onda, ela não pode ser qualquer valor. Ela vai estar relacionado, né? Ela vai estar relacionado com o comprimento da corda. Então, o menor comprimento de onda que eu posso ter no caso de uma corda, então, de duas extremidades abertas, né, está aqui segurando, é metade do comprimento de onda. Então, o comprimento da corda, ela vai ser um múltiplo inteiro de lambda sobre 2. Então, essa é a condição que ele tem, que ele chama de onda estacionária, no caso de uma corda. Certo? No caso de uma corda, agora, se você imaginar ela num circuito fechado, eu não posso ter metade de um comprimento de onda, porque metade de um comprimento de onda não dá para fechar a minha onda. Então, a condição de onda estacionária, nesse caso aí, seria o comprimento da minha corda, que é exatamente 2πr, né, o 2πr, é um múltiplo inteiro de lambda. Não pode ser mais lambda sobre 2, porque um comprimento de onda metade, pegar só metade, não fecha essa onda. Não fecha essa corda, né, que é a órbita que é exatamente do elétron ao redor disso. Né? Então, tem que ser um múltiplo inteiro de lambda. Então, portanto, essa é a condição de onda estacionária, que muito agradou o Einstein, de uma visão muito bem agora. Descrever agora o elétron, agora é essa onda estacionária, e não aquela órbita estacionária de Bohr. Certo? Bom, aí o que é que eu posso fazer? Bom, o 2πr
certo? Eu boto 2πr, boto agora o postulado de de Broglie. Quem é lambda? É H sobre P. Certo? Então, eu boto lá embaixo, é H sobre P. Aí o P vai lá multiplicando, né? O P vai multiplicando lá o R, e o 2π vem aqui dividindo. Então, vai o P para lá, fica R vezes P. R vezes P nada mais é do que o produto vetorial R vetorial P. Certo? Então, vai ficar N vezes H sobre 2π. Certo? Então, note que agora ele está mostrando que N, H sobre 2π é o que ele chama de H cortado. Então, isso aqui é a quantização do momento angular obtida por Bohr, né? Ou, se você quiser escrever ela assim, você pode colocar que R vetorial P é L, que é o momento angular, multiplicado por 2π. Então, vai ficar L multiplicado por 2π é NH. Ou você pode reescrever ela, o L é o seu Pθ, né, que é o momento associado à coordenada θ, e o 2π é a integral fechada no ângulo dθ. E aí você pode generalizar exatamente a teoria de Wilson-Sommerfeld. Então, esse resultado leva à teoria de Sommerfeld, mas com uma única detalhe, é que agora eu não tenho mais trajetória. Então, está embutido isso, na mecânica quântica, de uma onda estacionária. Certo? Então, não tem mais nada de trajetória, agora eu associo o elétron uma onda. Né? Então, uma onda, e também ele não sabe ainda o que significa. Né? E nem, até hoje, ninguém sabe que onda é essa. Né? Bom, então, de acordo com a física quântica, então, agora, o que a gente está construindo? Uma nova mecânica quântica, então, saindo daquela velha mecânica quântica, que é associada com as teorias de Bohr, né, de Wilson-Sommerfeld, então, sai trajetória, e agora eu associo a partícula, as minhas partículas atômicas, e eu associo a ela uma onda. Né? Então, quando uma partícula... Então, agora você... Isso que intriga, né, a gente. Quando você olha uma Lua, a Lua ela é constituída de várias partículas atômicas. Portanto, ela é uma onda no espaço. Certo? Antes de você ver essa partícula, essa onda, essa Lua, né, você não sabe o que ela é. Ou se ela é uma onda ou se ela é uma partícula. Quando você a localiza e colapsa ela numa posição e, portanto, ela agora se torna uma partícula. O comportamento ondulatório deixa de existir. Então, a dualidade, ela existe antes de qualquer medida. Quando você olha para a Lua, por exemplo, o comportamento ondulatório desaparece e aparece o comportamento corpuscular. Então, sempre qualquer corpo, seja microscópico ou macroscópico, ela tem esse aspecto da dualidade onda-partícula. E essa é certamente o grande mistério da ciência ou da física a partir de agora. Né? Então, a partir de agora, a gente começa um novo capítulo, e é exatamente uma nova história, que é o que chama a estranheza do mundo microscópico. Eu gosto de colocar essa figura seria o caso de uma sereia. Uma sereia, antes de você olhar, ela tem os dois comportamentos. Então, olhando ela, você vai de acordo onde você olhar. Se você olhar a sereia na água, ela é um peixe. Se você olhar ela na água, ou na terra, ela é uma mulher. Então, portanto, essa estranheza é um paralelo só histórico, para ilustrar exatamente isso que acontece com o mundo microscópico. E tem um ditado muito interessante do Feynman, que ele diz assim. Então, é mais ou menos assim que ele começou a aula. Então, não leve essa aula muito a sério. Apenas relaxe e desfrute dela. Vou contar para vocês como a natureza se comporta. Se você admitir simplesmente que ela tem esse comportamento, você a considerará encantadora e cativante. Não fique dizendo para si próprio, mas como ela pode ser assim? Porque nesse caso você entrará em um beco sem saída, do qual ninguém escapou ainda. Ninguém sabe como a natureza pode ser assim. Então, o fenômeno da dualidade ocorre, e é assim que a gente vai encarar ela. A gente vai encarar ela
vocês podem muito bem questionar, várias questões vão ser respondidas e algumas não vão ter resposta. Né? Então, muitas não vão ter resposta. Então, as questões da dualidade onda-partícula, eu posso começar a seguinte pergunta. No experimento de J.J. Thomson, o elétron foi identificado como sendo uma partícula. Ele calculou lá uma trajetória e calculou a razão carga sobre o elétron. E como agora associar uma função de onda ao elétron? O que é o curioso é que o filho dele, que é o Thomas, não, o J, JJ é o pai, o outro outro Thomas, é o filho dele. O filho dele foi que descobriu a onda do elétron. Então, enquanto o pai descobriu a partícula, esse é o comportamento corpuscular, o filho de Thomas descobriu o comportamento ondulatório através de difração de elétron. Os dois ganharam o prêmio Nobel. Né? Um ganhou pelo descobrimento da partícula e futuramente o outro vai ser descoberto pela a onda do elétron. Então, como associar agora uma função de onda é o que a gente vai responder. Então, isso tem resposta. Bom, se uma partícula material, então agora uma partícula de massa m, tem um comportamento de onda, qual é a equação de onda que descreve essa partícula? Bom, essa é uma outra pergunta que a gente vai responder só na outra semana, quando a gente começar a estudar equações de Schrödinger. Certo? Então, também é uma outra pergunta com resposta que a gente conhece. Tá? No problema da dualidade, a onda está relacionada com a vibração do campo eletromagnético. Então, uma onda da luz, ou a onda do som, a função de onda é uma grandeza que a gente chama mensurável. Eu sei o que é a função de onda. Agora, no caso dessa onda de matéria, qual o significado da função de onda? Então, essa é uma pergunta que certamente não tem resposta para a função de onda igual essa onda que a gente estudou, chama ondas clássicas. Então, ela não vai ter um significado, então essa não vai ter uma resposta. Como comprovar que uma partícula tem? É através de um experimento que possa ver o comportamento ondulatório do elétron. Né? E esse experimento foi feito posteriormente pelo filho de Thomas e descobriu que, através de difração de elétrons, ele tem comprimento de onda e esse comprimento de onda bate com o resultado experimental. E muitas perguntas e poucas respostas. Então, algumas perguntas que eu coloquei aí, elas têm respostas e muitas outras que vocês podem questionar, elas não têm resposta ou, se não tem resposta, tentar uma resposta é um grande desafio atual, certo? Então, essas são coisas, né, para a gente refletir um pouco. Bom, então primeiro problema que eu vou passar para vocês, vou dar um tempo para vocês fazerem até dar 5 horas. Vou dar 10 minutos para vocês fazerem esse problema. É o primeiro problema que tem no material que eu passei para vocês no meu livro. Então, mostre que o comprimento de onda de de Broglie de uma partícula de carga E, massa de repouso M0, se movendo com velocidade relativística, é dada como uma função do potencial acelerador VAB, como? Então, o que é esse potencial acelerador? Então, imagine que eu tenho um potencial que acelera para dar energia cinética à minha partícula. Então, significa que eu tenho a energia potencial, potencial elétrica, é transformada em energia cinética. É essa coisa que eu dou como sugestão. E uso teoria da relatividade, eu dou 5 minutos. 5:10, 5:55, eu faço para vocês. Então, tem que fazer usando o postulado de Broglie, H sobre P, para mostrar esse resultado que tem. Se alguém já fez, tudo bem. Quem não fez, por favor, façam. Eu acho uma oportunidade agora. 5 minutos.
Bom, vamos lá, vou fazer para vocês esse problema, né? Então, como eu falei antes, você tem um potencial acelerador, né, esse VAB, então significa que a energia potencial do meu sistema, quem é? É a carga do elétron, vezes a diferença de potencial. Então, E multiplicado por VAB. Essa é a energia potencial. Essa energia potencial, ela é transformada em energia cinética, certo? Em energia cinética. Então, a partícula anda com velocidade relativística, então eu vou na teoria da relatividade, e a primeira expressão que eu tenho é essa aí. A energia cinética da minha partícula é a energia total, né? A energia relativística, que é essa raiz quadrada, de PC ao quadrado, mais M0C2 ao quadrado, menos a energia de repouso. Então, isso que a gente chama de energia cinética, né? E isso, por sua vez, pela conservação da energia, vai ser igual à energia potencial, que é a carga do elétron, multiplicado por VAB, certo? Bem, aí eu passo o M0C2 para o segundo membro e elevo ao quadrado, certo? Então eu boto o M0C2 para o outro lado e elevo ao quadrado ambos os membros. No lado esquerdo vai ficar a raiz quadrada, quando tirar o quadrado, né, elevar ao quadrado, sai a raiz quadrada. E no segundo membro eu vou desenvolver esse produto que tem aí, né? Então, feito isso aí adequadamente, você vai ficar PC ao quadrado mais M0C2 ao quadrado, aí vai ficar o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, certo? Então, desenvolvi aquele termo quadrado que tem aí. Esse termo que está em vermelho é o termo que é comum em ambos os membros, e cancela o M0C2 com M0C2, certo? Então, cancelou M0C2 com M0C2. Então, agora vai ficar o PC ao quadrado, fica P ao quadrado, C ao quadrado. Então, vai ficar igual a EV0 ou EVAB ao quadrado, vou repetir, aquele M0C2 que cancelou, vai mais 2, aquele outro termo, EVAB, M0C2, certo? Aí eu vou colocar em evidência, né, esse termo aí, esse segundo termo todo em evidência. Quando eu colocar em evidência esse termo aí, vai ficar 1 que multiplica EVV, né, VAB, dividido por 2M0C ao quadrado, né? Então, se eu multiplicar ambos os membros, da equação que eu tenho no lado esquerdo. Tudo bem? Então, eu só estou fazendo manipulação. Aí eu cancelo o C ao quadrado, por isso que ele está em vermelho. Então, o C ao quadrado cancela com o C ao quadrado. Aí você tem o valor de P. E o P é raiz quadrada daquilo. Agora você vai tirar a raiz quadrada do P, porque o C ao quadrado cancelou. E o P, por sua vez, é H sobre lambda. Aí é só fazer o inverso e você encontra a solução que está lá em cima do comprimento de onda. Certo? Então, essa é o problema básico, né? A menos que você não vá resolver. Bom, mais dois problemas, né, para vocês fazerem. O primeiro, calcule o comprimento de onda, então, comprimento de onda, para um elétron na segunda órbita de Bohr no átomo de hidrogênio. Né? Alguém tem ideia como fazer esse problema? Quem é que dá sugestão? Só a gente poderia usar a quantização do momento angular de Bohr lá, aquela expressão dele, do N, o H cortado, para a órbita para o N igual a 2, não certo? Certo. E aí? Vai encontrar o quê? Vai encontrar o momento angular, né? Uhum. E aí? Peraí, rapidinho, deixa eu ver se eu consigo aqui.
como calcular, por exemplo, qual é a velocidade do elétron na segunda órbita do átomo de hidrogênio. Quem se lembra? Quando a gente quantizou lá o átomo de Bohr, a gente mostrou que a velocidade, né, ela também é quantizada, depende da órbita, ela é igual a um V0, uma velocidade V0, né, velocidade de Bohr, né, do estado fundamental, dividido por N, onde N é um número quântico. 1, 2, 3, nesse caso aí, ele está na segunda, o N é igual a 2. Tá? Bom, aí a gente tem que pegar lá, nesse cálculo, né, mas poderia fazer isso que foi sugerido, o momento angular, e usar esse momento angular junto com a força centrípeta, né, que você vai fazer a segunda lei de Newton, você vai encontrar essa relação da velocidade, que V igual a V0 dividido por N. Onde esse V0 depende dessas constantes, carga do elétron, massa do elétron, né, essas coisas tudo, e a gente vai... Eu estou pegando ele aqui, esse V0 vale 2,2 vezes 10 a sexta metro por segundo. Certo? Então, como eu estou na segunda órbita, o valor da minha velocidade ela é esse valor dividido por 2. Então, portanto, o valor da minha velocidade, que o elétron está viajando, é 1,1 vezes 10 a sexta metro por segundo. Certo? Então, essa é a velocidade. Bom, agora eu quero um momento para calcular o lambda, né, da onda de Broglie, que é H sobre P. Então, para calcular agora o P, como eu calculei o V, que é 1,1 vezes 10 a sexta metro por segundo, eu vou multiplicar pela massa do elétron. A massa do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 31. Certo? Então, é só fazer o produto que você tem um momento linear. Bom, determinado momento linear, você agora vai pegar o H, que é 6,63 vezes 10 a menos 34 joules segundo, todas essas constantes, certamente vocês, qualquer prova que o senhor fizer, o cara tem que dar esse valor. Né? Ninguém precisa decorar esse valor. Então, pega o valor de H e você divide pelo momento linear do elétron nessa segunda ordem. Portanto, você encontra o valor de lambda. Tudo bem? Todo mundo entendeu aí? Todo mundo entendeu ou não? Entendi, professor. Entendi. Entendeu? Sim. Então dá para fazer tranquilo, né? Esse segundo problema aí, o 26, é o mesmo problema que eu acabei de fazer para vocês. Com a única diferença que no lugar de botar a energia cinética igual a EV0, VAB, né? Que a energia cinética deu, você coloca o próprio energia cinética. E no final faz a manipulação e fica essa equação. Então, essa equação, resultado aí, é o mesmo resultado que a gente obteve anteriormente. Certo? Só arrumado de forma diferente. Certo? Então, tudo que a gente fez antes, aquela ideia, no lugar agora de igualar a energia cinética igual a energia potencial, deixa o valor da energia cinética. Eleva o quadrado, faz tudinho e encontra esse resultado que tem aí. Certo? Onde esse lambda C certamente vai aparecer quando você fizer as suas contas, é o comprimento de onda de Compton, né? Lá do efeito Compton, que dá exatamente H sobre MC. Na verdade, é o M0C. Ele está dizendo aí, a massa de repouso M. Certo? E o K só definiu a energia cinética sobre MC ao quadrado. Né? É um parâmetro adimensional. Então, é fácil, se você pegar o raciocínio que a gente fez no problema anterior, vocês conseguem fazer esse problema. Tudo bem? Então, esses dois problemas só para comentar e tal, para vocês fazerem, já estão feitos, né, praticamente. Bom. Então, vamos agora para a terceira parte, né, e última parte da nossa aula, né, que é estudar o segundo trabalho de de Broglie, que é esse pacote de onda. Então, note que no trabalho que a gente falando anteriormente,
o primeiro trabalho de De Broglie, de 23, é o que ele chama ondas e quanto. Então, na verdade, ele descreve em linhas gerais, fala de ondas, né, de funções de onda fictícias, e não dá nenhum significado. Encontra uma velocidade fase maior que a velocidade da luz e faz toda uma coisa muito... Né, e encontra os postulados dele. Então, o importante ele encontrou foi os postulados dele, com aqueles argumentos que tem ali. Né? Nesse segundo trabalho, ele vai se aprimorar um pouco mais. Sempre ele se refere à luz e depois se refere para qualquer partícula de massa m, porque a luz, para ele sempre usou como uma certa massa, certo? E depois ele generaliza isso para qualquer tipo de partícula. Então, o segundo trabalho dele é chamado Quanta de luz, né? Difração, vírgula, difração e interferência. Então, esse foi apresentado em 24 de setembro de 1923. O que é que resume esse trabalho aí, que a gente vai ver agora? Primeiro, a velocidade de fase é maior que a da luz, então isso já foi visto no primeiro trabalho, e vê que a velocidade da partícula ela não vai ser igual à velocidade de fase. Então, a velocidade da partícula é a velocidade de grupo desse pacote de ondas. Né? Na verdade, o nome é pacote de ondas. Então, o português está errado mesmo aí. É um pacote de ondas, não pacote de uma onda. Né? É pacote de ondas. Então, corrigir isso depois que eu mandar para vocês. Então, a velocidade da partícula vai ser igual à velocidade de grupo, que a gente vai mostrar para vocês, e essa é a frequência de oscilação, né, da partícula Ni. Então, a propriedade que ele tem no primeiro trabalho é a velocidade de fase e o valor da frequência da minha onda. E nesse segundo trabalho, que ele vai trabalhar com pacote de ondas, ele vai mostrar que a velocidade da partícula é a velocidade do grupo desse conjunto de ondas. É isso que a gente vai, a partir de agora, descrever para vocês. Bom, então vamos começar bem simples. Então vamos imaginar, isso é um cálculo básico que está lá, quem estudou, né, física 2, é eu pegar duas ondas harmônicas em uma dimensão, né? Então eu tenho uma função de onda 1 com a mesma amplitude, mas ela tem comprimento de onda e frequência diferente. Então a onda 1 tem um vetor de onda K1 e frequência angular ômega 1. E a função de onda 2 da onda 2 tem a mesma amplitude A, aí ela tem vetor de onda K2 e frequência angular ômega 2, certo? Bom, então eu vou fazer o que a gente chama a superposição de ondas. Então agora duas ondas, então diferente de partícula, duas partículas quando se encontram sofrem o fenômeno de colisão. Duas ondas quando se encontram sofrem o fenômeno de superposição de ondas. Isso é verdade porque as equações que descrevem o meu sistema, vale o princípio da superposição, devem ser equações lineares. E são essas equações que a gente vai correr atrás para valer o princípio da superposição. Certo? Se a minha equação que descreve uma onda é não linear, o princípio da superposição não funciona. Isso, lá no próximo capítulo, eu vou chamar a atenção para vocês em alguns fenômenos que ocorrem, fenômenos não lineares, e, portanto, a superposição não funciona. Então, boa parte da nossa física, quem estuda, tem essa linearidade, e, portanto, vale o princípio da superposição. Então, se essas duas ondas estão viajando e se encontram no espaço significa no tempo, então, para um dada coordenada x e um dado instante de tempo, a função de onda total, então a função vai ser a superposição dessas duas ondas. Isso é o básico que a gente tem. Então, a função, princípio da superposição, está dizendo que é a soma de φ1 mais φ2. Então, eu somo φ1 mais φ2, essas duas funções harmônicas, coloco o A em evidência e fico com a soma desses dois senos que estão aí. Bom, para calcular essa soma, eu vou recorrer a essa propriedade do seno. Seno A mais seno B, isso dá 2 vezes seno A mais B sobre 2 vezes cosseno de A menos B sobre 2. Certo? Então, lá nessa soma da superposição, na minha função de onda, eu identifico o A como K1x menos ômega 1t, e o meu B, o K2x menos ômega 2t.
e faço essas manipulações aí. A mais B dividido por 2, então eu somo A mais B e divido por 2, dá isso aí. 1 meio de K1 mais K2, vezes X, menos 1 meio de ômega 1 mais ômega 2, T. E quando eu subtraio A1 menos B, né, que está identificado lá, isso vai dar 1 meio de K1 menos K2, X, aí menos 1 meio de ômega 1 menos ômega 2. Certo? Aí, na próxima slide, eu vou definir um K, né, um vetor de onda médio, K barra, que vai ser a média aritmética de K1 mais K2. Então, esse 1 meio de K1 mais K2, eu vou chamar de K barra. E ômega barra, que é uma média, seria 1 meio de ômega 1 mais ômega 2. Então, é isso que eu vou chamar de ômega barra, na próxima slide. E essa subtração, K1 menos K2, eu vou chamar de delta K, que é a variação entre os dois vetores de onda. E ômega 1 menos ômega 2, vou chamar de delta ômega. Certo? Então, eu vou substituir isso lá na equação do meu φ e ficamos com a seguinte equação. Então, agora, minha equação, note, o termo em seno aparece esse K barra, que agora eu mencionei para vocês, que é a média aritmética, e o ômega barra. E aparece um termo de uma função que eu chamei de uma amplitude efetiva, que depende daquele cosseno. Essa amplitude, exatamente da 2A, que é a propriedade lá tem um 2, é para o 2A, o cosseno da diferença, então a diferença da delta K sobre 2, delta ômega sobre 2. Certo? Então, essa é a função de onda quando você tem duas ondas diferentes com a mesma amplitude. Certo? Agora, vamos entender quem é essa amplitude. Então, note que agora eu tenho uma amplitude que varia com x. E tenho um outro termo, que é seno de kx ômega t, né? Que é basicamente uma onda harmônica. O que é que ela significa? Significa isso aqui. Significa que aquele termo A é efetivo, nada mais é que a envoltória dessas funções seno que está oscilando. Certo? Então, significa que eu tenho, dependendo do K1 e K2, as minhas várias ondas dentro de um pacote. Esse pacote é esse A efetivo que circula exatamente isso. Então, eu tenho o que a gente chama um grupo de ondas. De ondas que é essa que eu tenho as fases, né? A velocidade de fase, tá? Ela vai viajando. E tenho esse grupo, esse pacote de ondas que viaja no espaço com uma outra velocidade. Então, cada um tem uma velocidade. Tem o que a gente chama velocidade de fase, que está associada com K barra, ômega barra. Certo? E a outra velocidade de grupo. A velocidade de grupo que está relacionada com delta K, delta ômega. É isso que está se propagando no espaço. Certo? Então, e isso que a gente faz é para o caso de duas ondas. Né? Agora, imagine que eu tenha várias ondas. Então, ou você pega essas duas e faça agora que K1 seja muito próximo de K2 e o ômega 1 muito próximo de ômega 2. Fazer isso significa que delta K, delta ômega tende a zero. Quando delta ômega e delta K tendem a zero, é como se ômega 1 tendesse para ômega 2. Né? E o K1 tende para K2. Então, portanto, a velocidade de fase, que era aquele ômega barra dividido por K barra, é o próprio ômega dividido por K. É a frequência angular dividida pelo vetor de onda. Então, essa é a velocidade de fase. Essa velocidade de fase, que tinha feito no primeiro trabalho de De Broglie, vai dar uma velocidade maior do que a velocidade da luz. A outra, que é a velocidade de grupo, que é aquele pacote que está carregando, né, aquele conjunto de ondas daquelas funções seno que está ali dentro, a definição dela é delta ômega dividido por delta K. Quando delta ômega e delta K tendem a zero, isso deve a derivada. Então, agora, eu defino agora a velocidade de grupo, daquele pacote que carrega ali. Então, essa velocidade, que eu chamo de velocidade de grupo, é a derivada de ômega em relação a K. Ok? E esse ômega é uma função do vetor de onda, é o que a gente chama relação de dispersão. Certo? Então, dada a relação de dispersão aí, você determina a sua velocidade de fase e velocidade de grupo. Certo? Por exemplo,
Se você tiver, no caso da luz, no espaço, então a luz no vácuo, a relação de dispersão da luz, né, é ômega é igual a K vezes C, que é a velocidade da luz. Nesse caso, no caso da onda no espaço, então a luz no espaço, no vácuo, a velocidade de fase, se você colocar lá ômega é K vezes C, a velocidade de fase dá C, e se você derivar de ômega de K, também dá C. Então, a velocidade de fase é a própria velocidade de grupo, no caso da onda eletromagnética. No caso de uma partícula, não. A velocidade de fase é diferente da velocidade de grupo. A gente já mostramos que a velocidade de grupo é maior do que a velocidade, né, da luz. E agora a gente vai provar que a velocidade de grupo vai dar exatamente a velocidade da partícula. É isso que a gente vai, no próximo slide, mostrar para vocês. Então, ômega K é a nossa relação de dispersão. Então, eu tenho isso aqui. Então, a minha energia da minha partícula, então eu vou tratar ela sempre relativística, para não ficar particularizando. Então, se eu pegar agora a minha partícula relativista, então a energia da minha partícula é PC ao quadrado mais MC ao quadrado, né, ao quadrado. Né? Então, essa é a energia relativista. Aí eu uso os postulados de de Broglie. Então, agora a minha partícula, o meu momento é H cortado K. A gente já falou sobre isso, né? Porque o meu P, o momento P é H sobre lambda. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 2π, eu tenho H cortado multiplicado por K, porque K é 2π sobre lambda. Tá? E a minha energia é a mesma coisa. Eu multiplico em cima e embaixo, note que o E é igual a H vezes Ni, multiplico em cima e embaixo por 2π, H sobre 2π dá H cortado, e 2π vezes Ni é a frequência angular ômega. Certo? Então, teria isso aí. Então, se eu colocar na minha expressão da minha relação da energia relativística, minha energia H ômega, H cortado ômega, pego o meu valor de P, que é H cortado K, eu encontro a relação de dispersão exatamente da minha partícula relativista. Certo? Então, essa é a nossa partícula relativista. Então, vamos calcular a velocidade de fase e a velocidade de grupo. Vamos fazer isso exatamente. Então, pega a minha relação de dispersão da minha partícula, certo? Agora é uma partícula material de massa M. Então, note, se M for igual a zero, cai no caso do fóton. Então, agora eu quero uma partícula de massa M qualquer, uma partícula relativista. Então, a minha velocidade de fase, eu pego o ômega, divido por K. E a minha velocidade de grupo, eu vou fazer a derivada de ômega em relação a K. Certo? Então, feito isso, então é fácil você fazer. Você pegar ali e dividir por K, você vai mostrar esse resultado aí de velocidade de fase, que vai dar C. Então, se você pegar esse ômega dividido por K, então K ao quadrado entra lá dentro, o C ao quadrado, né? O C ao quadrado sai fora, né? Aí você tem essa expressão que tem aí. Então, essa velocidade de fase vai ficar C, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais alguma grandeza. Note, se eu tivesse o fóton, SM era zero. Então, a velocidade de fase era o C. Para um caso de uma partícula material de massa M qualquer, então esse 1 mais alguma coisa é um número maior que 1. Então, a raiz quadrada disso é um número maior que 1. Portanto, a velocidade de fase é maior do que a velocidade da luz, como demonstrado inicialmente num trabalho primeiro de de Broglie. Bom, já o caso da velocidade de grupo, se você derivar essa equação, você encontra isso. Se você fizer alguma manipulação, né, algumas manipulações que você puder fazer, você prova, eu vou deixar isso como exercício, que tem exercício para você fazer, que esse resultado aí, feito a manipulações adequadas, isso dá exatamente V, que é a velocidade da partícula. Portanto, menor do que da luz, portanto, o que eu carrego, na verdade, não é uma velocidade de fase, o que eu associo à minha partícula é um grupo, um pacote de grupo que anda no espaço. Esse pacote de onda é o que eles chamam guia de onda. Né? É o guia que vai guiar a partícula, guia da partícula, né? Ou a onda, né, piloto. Então, mais ou menos isso que você vai ter. Então, dado uma função de onda, então, uma função de onda que eu não tenho significado, então, o que essa função de onda vai me dizer que ela me dá um pacote de onda, certo? Um pacote de onda que anda no espaço, esse pacote de onda anda no espaço, e ela está me dizendo exatamente, ela que está me dizendo, ela é zero, essa minha função de onda, eu estou pegando a parte real, porque é uma função
né, imaginária. Então, onde a partícula está localizada, ela está numa dada região do espaço, esse ΔX, certo? Esse ΔX. E fora dessa região, significa que a função de onda é zero. Então, a partícula está nessa região, essa que dá uma certa localização com uma certa incerteza. Eu não sei onde ela está, mas ela tem uma certa incerteza ΔX. A gente vai ver que, devido a esse caráter que eu estou dando agora, a minha partícula, ao caráter ondulatório, naturalmente vai surgir o que a gente chama o princípio da incerteza. Então, o princípio da incerteza, ela é uma consequência desse comportamento ondulatório da minha partícula, certo? Então, ela é uma coisa natural que a gente vai analisar na próxima aula, não nessa aula, a gente não vai dar ainda para fazer. Então, note que ΔX localiza-se no meu pacote. Fora dela, diria assim, difícil encontrar ela. Por isso que essas amplitudes variam muito pouco. E a gente vai ver que o quadrado dessa função de onda, que é o que vai dar significado, que ela vai me dar a probabilidade de encontrar a partícula na região do espaço. Então, isso tudo a gente vai estudar, e aí vai dar uma interpretação à minha função de onda, que seria a amplitude da minha probabilidade. Isso é feito a partir da próxima aula, certo? Então, a partícula agora, no espaço, então agora eu já tenho agora o significado que ela não pode ser descrita por uma onda plana. Se ela tiver uma onda plana, o que é que significa? Significa que eu sei o momento da partícula, porque eu sei o vetor de onda, então exponencial de IKx, mas eu não sei onde ela está, porque é uma onda espalhada no espaço. Certo? Então, uma onda, quando você diz que ela é descrita por uma onda livre, você localiza ela, o momento, você sabe quem é o vetor de onda, mas não sabe onde ela está no espaço, que ela está espalhada sobre todo o espaço. Certo? Do mesmo jeito, a gente vai ver, se você localizar a partícula, você não vai saber o momento. Então, essas relações momento e posição, essas incertezas de localização em cada tipo de espaço, que a gente chama espaço do momento e espaço das coordenadas, elas vão estar relacionadas entre si, que a gente vai chamar de princípio da incerteza. Certo? Então, isso é que a gente vai analisar. Certo? Bom, então, vamos agora pegar a nossa onda. Então, a gente sabe que ela é dada por uma superposição de onda. Então, essas ondas são ondas oscilatórias que eu posso fazer o que a gente chama de uma análise de Fourier. Então, dessa análise de Fourier, que alguém vai dar um seminário, eu posso, no lugar de ter uma soma de ondas harmônicas, eu transformo essas somas em uma integral de várias ondas harmônicas. E essas minhas ondas harmônicas é exponencial de Kx. E aí eu defino o que a gente chama, né? Essa aqui é um problema que vocês vão fazer. Eu não vou. É o que a gente já mostramos anteriormente. É um problema para vocês fazerem. E agora a gente vai definir exatamente isso que tem aqui. É o que a gente chama transformada de Fourier. Vamos entender o que é que tem, está falando isso aí. Então, ela está me dizendo o quê? Uma onda plana, quem é essa onda plana? É a exponencial de Kx menos ômega-t. Isso aí é uma onda plana. Uma onda plana não descreve uma partícula. Por que não descreve uma partícula? Porque se ela tiver essa velocidade de onda, essa minha partícula vai ter uma velocidade dessa onda maior que a velocidade da luz. Então, na verdade, ela tem uma superposição de ondas, porque são várias ondas oscilatórias. Então, eu uso o que a gente chama a análise de Fourier. Bom, e agora, no lugar de eu somar nos vetores de onda, eu somo no contínuo, sobre todos os vetores de ondas possíveis. Quando eu somar sobre todos os vetores de onda, eu faço uma integral. K de menos infinito a mais infinito. Porque K é menos negativo. É a onda indo para a esquerda, K positivo, ela indo para a direita. Estou tudo fazendo em uma dimensão ainda. Certo? E esse A de K é o peso, é a componente dessa onda monocromática de vetor de onda K. E esse ômega K é a relação de dispersão. Então, está aí dado o que a gente chama a transformada de Fourier. Exatamente é isso que a gente está fazendo agora. É o nosso pacote de onda. É isso que vai descrever agora a onda de matéria. Certo? Bom, eu posso, é isso que a gente vai mostrar, que eu preciso fazer esses cálculos, né? Dado o φ de x,
eu posso fazer a transformada inversa, ou a transformada, e calcular o coeficiente A de K. Eu consigo, então, se eu dou ômega, eu dou φ de x de t dessa forma, eu posso fazer o inverso e calcular o coeficiente da minha expansão, que é o A de K. E ela é dada por 1 sobre 2π dessa integral de φ de x de zero, que é para t igual a zero. O que é que ela significa? É a minha função de onda no instante inicial. Certo? No instante inicial. Então, vou demonstrar para vocês esse resultado A de K. Né? Então, isso não pode ser jogado. Né? Então, vamos fazer a demonstração. Então, a gente vai pegar essa minha expressão que está aqui, tá? Essa expressão que está aqui. Vou colocar t igual a zero. Quando eu colocar t igual a zero, some esse termo ômega de k. Então, vai ficar A de k exponencial de kx. Então, aqui vai ficar φ de x zero. Né? Aí, nessa próxima coisa, o que é que eu faço? Multiplico ambos os membros da minha equação, que está lá, né? Pela integral de menos a mais infinito, φ de x zero, que é o que tem lá, e vou fazer a integral em dx. E multiplico por uma exponencial de menos i k'. Por que eu boto k'? Porque k é dentro da minha integral que está lá, do meu φ de x de zero. Então, eu boto um k', uma variável qualquer. Então, multipliquei ambos os membros e integrei em dx. Tudo bem? Então, é isso que eu tenho aqui. É feito. Qualquer coisa pode interromper aí. Que isso eu tenho que explicar com detalhe para vocês. Tudo bem? Então, agora o que é que eu vou fazer? Eu pego a minha integral em dk e coloco ela para inverto a ordem dessa integração. Então, eu boto a integral A de k e vou juntar os meus coeficientes x, que ali tem exponencial de menos i k'x, né? E a outra tem exponencial de i kx. E multiplico em cima e embaixo pelo fator 2π. Então, note que eu multipliquei em cima e dividi embaixo. Então, esse termo que está aí é a integral de menos infinito a mais infinito, que aí eu juntei aquele i kx com o i, né, com exponencial de menos i k'x. Então, fica exponencial de ik menos k'x, k' vezes x, dx. Bom, essa integral aí é uma integral que a gente, né, na verdade, é toda ela integral, né? Então, essa integral, 1 sobre 2π, essa integral, isso nada mais é do que a definição de delta de Dirac, delta de k menos k'. Certo? Então, isso é uma definição que a gente já usou isso em cursos anteriores em mecânica estatística. Então, portanto, espero que todo mundo saiba. Né? Se não souber, no meu livro tem isso deduzido. Certo? Então, eu tenho aí uma delta de k'. Aí eu uso agora a propriedade da função delta de Dirac. O que ela me diz? Eu tenho uma função de k, uma delta de k menos k0, e vou integrar em k. Isso vai dar zero se o k0, que é esse k0 que está lá do delta, não pertencer a esse intervalo. Então, eu imagino que eu estou fazendo uma integral e meu k0 está fora desse integral. Então, isso vai dar zero. É fácil entender porque o meu delta é zero. Então, a integral dá zero. Quando o k0 está dentro desse limite de integração, o valor da minha integral é gk0. Exatamente isso. Então, é isso que eu vou fazer ali. Então, eu vou ficar com aquela integral A de k, né? Delta de k menos k' de dk. Isso você simplesmente agora encontra o A de k. Porque vai ficar 2π a k'. Aí eu troco k' por k, eu demonstro o meu coeficiente A de k. Certo? Então, essas manipulações é importante a gente começar a se habituar. Por isso que eu estou fazendo com detalhe, para não ser, né, uma coisa como um seminário. Né? Então, estou fazendo com pelo menos o máximo de detalhe que eu podia fazer, né, para vocês. Bom, então, uma forma que a gente vai trabalhar, mas ela não é uma exigência, é o que a gente chama de simetrização dessa função de onda. Então, note que a gente teve aqui, ó, encontrou A de k, o φ de x,
Aí eu tenho A de K. Aí o meu A de K é dado por essa integral que tem aí. Então, note que ela está um pouco não simétrica. O que é não simétrica? Na definição de φ de x, de t, não tem um 2π. Já na A de K, tem um 2π. Então, essa, né, que não está simétrica, o físico começa a querer trabalhar e deixar ela simetrizada. É simplesmente comodidade minha. Certo? Daqui a pouco eu vou comentar que existem várias definições. Então, eu vou definir um φ de K tilde como raiz de 2π, A de K. Para que isso? Porque agora, onde tem na minha φ de x, olha, onde tem A de K, dá o φ de K tilde dividido por 2π. Aí ficou raiz de 2π. Beleza? E agora, o A de K, no outro lado que eu tenho, o A de K, né, é 1 sobre 2π. E no outro lado tem 2π. Então também vai ficar raiz de 2π. Então a gente diz que a gente deixa ela de uma forma simetrizada. Não é necessário fazer isso. Qualquer uma das formas, ela é irrelevante, certo? Mas a gente vai trabalhar dessa forma relevante. Então aqui tem uma nota de rodapé no meu livro que diz exatamente isso. Note quem está usando minha transformada de Fourier com essa 1 sobre raiz de 2π. Mas existem várias outras definições que aí pode ser a critério de cada um. No lugar de ser raiz de 2π, vai aparecer 1 ou 1 sobre 2π. Né? E a transformada inversa pode dar raiz quadrada, 1 sobre 2π ou 1. Então, a forma como você vai definir o φ de x, você vai encontrar o A de K. Então, por exemplo, se você colocar o seu φ de x lá como 1 sobre raiz de 2π, o seu A de K vai aparecer o termo 1. Certo? Então, essas formas são muito diversificadas, mas são todas equivalentes. Certo? Então, a forma que a gente vai usar é essa forma simetrizada. Vocês podem encontrar, às vezes, em algum livro de forma diferente. Por exemplo, no livro do Gazorovics, ele não usa essa forma simetrizada. Certo? Ele usa a forma que está lá em cima, como a gente colocou. Certo? Então, isso é só um detalhe. Bom, então agora eu tenho o φ de x de t e o φ tilde de k. Né? Então, o que é essa função de onda? É a função de onda que eu vou descrever a minha partícula. Ela vai guiar a partícula. Essa interpretação é onda de matéria. É o que ela vai, né, guiar a minha partícula. Por enquanto, eu não sei nada sobre ela. É a única coisa que o De Broglie falou, é exatamente esse significado. Certo? E como é que eu vou determinar o φ de x? Eu não sei ainda como determinar o φ de x. Então, por enquanto, para eu determinar o φ de x, eu preciso de uma equação de onda. Mas, né, para resolver e encontrar. Então, isso a gente vai fazer quando fizer, né, a equação de Schrödinger. Então, por enquanto, eu só estou dando formalismo matemático para descrever ondas. Certo? Então, para eu calcular o meu φ de x de t, eu preciso desse coeficiente φ de k, φ tilde de k. Como é que ele é dado? Bom, então ele é dado da seguinte forma. Imagine que eu dou, então assim que a gente vai fazer, né? Eu vou dar a minha função de onda no instante inicial. Então, em t igual a 0, eu dou a minha função de onda inicial. Aí, dada essa função de onda inicial, né, φ de x de 0, eu substituo, né, na minha integral e calculo o φ de k. O φ de k tilde. Calculado, feito essas integrais, eu substituo lá na integral do φ de x de t, faço a integral e encontro a função de onda evoluindo no tempo. Esse a matemática que a gente vai desenvolver nessa aula e na próxima aula com transformada de Fourier. Certo? Bom, então aqui está a nossa transformada de Fourier simetrizada. Eu posso ainda, então também outras formas que a gente pode fazer. Note que ali, ó, eu posso pegar naquela primeira equação e definir um φ tilde de k de t, então a função de t, que é nada mais nada que aquele termo que tem ali, ó. É o φ de k vezes a exponencial de menos i. Faltou um i. Faltou um i aqui. Faltou um i aqui. Faltou um i. Né? Faltou um i ali. Né? Que é aquele termo que está lá em cima. E defino esse φ tilde de k de t. Aí eu posso só redefinir. O meu φ de x de t é φ tilde de k de t. E o φ tilde de k de t é em função de φ de x de t. Certo? A mesma coisa que esse termo exponencial,
Também, alguns livros, você pode encontrar um menos IKX no φxt. Mas, automaticamente, na transformada inversa, tem que aparecer o mais. Ou vice-versa. Certo? Então, o sinal também não é relevante nos nossos cálculos matemáticos. Certo? Então, o resultado ela não vai ser relevante se eu botar menos, mas se eu botar menos, a outra é mais. Se eu botar mais, a outra tem que ser menos. Então, esse detalhe matemático também é importante. Então, está aí a nossa ferramenta matemática para a gente fazer cálculo e muito cálculo. Certo? Bom, então, o primeiro cálculo, que é um exemplo do livro que a gente faz, é exatamente isso. Mostre que a condição necessária e suficiente para que a função de onda x de t seja uma função real, né? A transformada deve satisfazer essa condição aí. Né? Certo? Então, eu pego a minha função de onda, então, note que agora eu pego a minha função de onda da transformada de Fourier e tomo o complexo conjugado. Tomar o complexo conjugado da minha função de onda, que eu estou definindo como uma exponencial de mais IKX, significa escrever ela dessa forma que está aí. Ok? Tudo bem? Então, eu simplesmente coloquei. Mas o que é que acontece? Se eu trocar K em menos K, né? K em menos K, então eu chego na minha integral e chamo K em menos K. Certo? Então, quando eu fazer K em menos K, aquele meu φ tilde, onde tem K, fica menos K. E aquele termo exponencial de menos IKX fica exponencial de IKX. E o K vai ficar menos DK. Como eu vou inverter também o sinal, né, a integração, que agora a minha integração vai ficar de infinito a menos infinito. Como eu tenho menos DK, eu inverto outra vez. Aí fica DK. Certo? Então, para que... Então, agora, o que ele quer? Para que a minha função de onda φ de x seja real, significa que o complexo conjugado dela seja igual a φ de x de t. Para que ela seja igual a φ de x de t, a condição necessária é o quê? Que o φ tilde satisfaça essa propriedade que está lá em cima. Então, se eu igualar uma com a outra, eu tenho que satisfazer o φ tilde de menos k de t tem que ser igual a φ tilde de k de t. Essa é a propriedade para que φ de x de t seja uma função real. Certo? Bom, então agora vamos fazer aqui uma introdução de variáveis complexos para vocês. Então, fazer um resumo para vocês, tá? Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer aqui, que vai envolver teorema do resíduo, é o seguinte. Considere a função de onda em t igual a zero dada por essa função que tem aí. Então, essa função que está aí é uma lorentziana. Então, é 2a dividido por 2π, 1 dividido por x ao quadrado mais a ao quadrado. Aí ele pede, calcule a transformada de Fourier inversa φ de k tilde. Em outro aspecto, vou lá na minha definição de transformada de Fourier inversa, né? Então, note que esse... né? Que é aquela raiz de 2π. Então, vou colocar aqui. Está aqui. Né? Então, φk é raiz de 1 sobre raiz de 2π, φ de x de zero. Então, pega a minha função de x de zero que eu estou propondo para calcular esse φ de k. Certo? É isso que ele está pedindo aqui. Ok? Então, eu substituí. Na minha equação, eu tenho ali 1 sobre raiz de 2π. Aí multiplica por raiz de 2π, fica 2π. E o meu φ de x de zero é aquela equação. Então, fica 2a exponencial de menos IKX e x ao quadrado mais a ao quadrado, eu posso decompor ela como esse produto, né, de quadrado perfeito, que é x menos IA, né, multiplicado por x mais IA. Bom, então, eu quero agora fazer essa integral. Bom, essa integral, né, é que a gente vai resolver. Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai fazer o que a gente chama extensão para o plano complexo. Vamos entender como é que faz isso. Veja, essa integral que eu estou fazendo, ela é uma integral que vai de menos infinito a mais infinito, certo? No eixo real, certo? O eixo real é essa reta que está aqui horizontal. O meu plano complexo é o yx, certo? Agora eu tenho um número complexo qualquer, z, no espaço.
Aí, se eu pegar um contorno, note que agora, se eu pegar um contorno, que é esse semicírculo, nessa sequência que está aí, de tal forma que essa meu contorno, o meu R vai tender ao infinito. Quando o meu R tender ao infinito, a parte da integral desse semicírculo vai ser igual a zero. E vai ser só igual, o resultado que vai ficar é só a integral de menos a mais infinito. Então, aquela integral de menos a mais infinito é essa integral que está aí, feita no contorno de um contorno CR, onde esse R vai tender ao infinito. Infinito. Certo? De tal forma que aquela integral dá exatamente essa integral que está embaixo. Certo? Então, eu fiz uma que a gente chama de extensão para o plano complexo. Então, agora eu fiz isso aí. Ok? Então, é essa coisa que a gente vai resolver daqui a pouco. Bom, aqui alguns lembretes para a gente se lembrar de números complexos. Primeiro, o número complexo, né? Eu tenho a parte real, que é o eixo x, e tenho a parte imaginária, que é o eixo y. Então, o meu número complexo de coordenada, a gente chama cartesiana, é x mais iy, onde i é aquele imaginário puro, raiz de menos 1. Ou eu posso escrever em coordenada polar, que nada mais é do que r exponencial de iθ. Certo? Uma outra propriedade que tem de número complexo é o complexo conjugado dele. Então, o complexo conjugado dele é onde tem i vai menos i, porque x e y são dois números reais. Certo? Então, x é o x, vai ficar menos i. E em coordenada polar, onde tem a exponencial, i vai menos i, fica r exponencial de menos iθ. Uma fórmula muito útil que a gente tem é essa exponencial de iθ, mais ou menos, né? Então, essa fórmula que tem, ela é cosseno de θ, mais ou menos i seno de θ. Estou fazendo só o lembrete para a gente prosseguir. O módulo do meu número complexo é a raiz quadrada do produto de z estrela vezes z, complexo conjugado, multiplicado por z. É assim que ele calcula o módulo. Se eu multiplicar o z estrela por z, só é fazer esses cálculos, você vai ver que isso aqui vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso nada mais é do que o r, que é o tamanho exatamente, né, do raio desse semicírculo que está aí. Tudo bem? Então, esses são lembretes que a gente está resgatando aí na memória, né, dos seus cérebros queridos aí. Bom, então um pouquinho mais de matemática. Então, primeiro vamos ao teorema de Cauchy. Então, vamos fazer um pouco de matemática, né, sempre é... Então, vamos um pouco de matemática por um físico, né? Se eu fazer um matemático, fazer esse teorema de Cauchy, a gente vai ficar aqui maluco. Então, um teorema de Cauchy demonstrado por um físico, né? Uma forma bem sem muito detalhe matemático, mas rigoroso, tanto como um matemático qualquer for fazer. Então, primeiro, eu vou definir o que é uma função analítica. Então, uma função analítica é uma função que tem derivada em todos os pontos do plano complexo. Então, eu estou definindo uma função que ela é derivável em todas as derivadas num plano complexo. Certo? Então, se ela tem todas as derivadas em toda a região do espaço, do seu plano complexo, eu posso fazer uma expansão de série de Taylor, assim como a gente fez no espaço real. Eu faço agora expansão em série de Taylor em torno de Z0, onde Z0 é um número complexo lá, né? Qualquer. Como era uma função contínua, eu posso fazer série de Taylor. A mesma coisa que a gente fez no real, eu tenho a série de Taylor aqui no número complexo. Então, meu Z de Z, minha função analítica, é 1 sobre P fatorial, somatório de 0 até infinito, a derivada Pésima, né? A derivada Pésima de Z, então é assim que a gente representa, G elevado a P, no ponto Z igual a Z0, Z0. E Z menos Z0 elevado a P. Então, aqui é a minha série de Taylor no meu campo complexo. Bem? Então, vamos lá. Então, o que é que a gente quer? A gente quer calcular essa integral. Então, vamos avaliar essa integral. A integral de um Z de Z de um contorno qualquer percurso fechado, qualquer um que você quiser escolher. Z de Z, dz. Certo? Meu Z de Z é aquilo, eu substituo dentro da minha integral. Então, eu tenho essa integral, na verdade, para fazer.
essa integral z menos z0 elevado a p dz. Certo? Então, é essa integral que eu vou provar para vocês que ela vai dar zero. Certo? Vou provar para vocês que isso vai dar zero. E isso é o teorema de Cauchy. Bom, então, não vou provar, mas aí já é que essa integral, por ela ser uma função analítica, ela me diz que qualquer contorno que você escolher para fazer essa integral, o resultado é o mesmo. Certo? Então, não vou fazer essa demonstração. Então, a integral que está ali, ela independe do contorno. Então, eu vou escolher o contorno mais simples que eu posso escolher. Já que é o mesmo, eu vou escolher o contorno de uma circunferência centrada em Z0. Posso escolher qualquer um. Como é que eu represento isso em número complexo? É Z menos Z0, R elevado a Iθ. É assim que é uma circunferência centrada em Z0. Tudo bem? Então, está aí esse contorno que eu vou fazer. Bom, feito essa escolha, agora vai ficar fácil. Porque agora eu vou precisar lá na minha integral de dz, aí só vai fazer dz. dz, cai o i, né, para exponencial, r, exponencial de θ, dθ. Onde θ é de 0 a 2π. Né? Aí eu vou substituir agora esse z menos z0 lá na minha integral que eu estou fazendo. Então, a minha integral de z, dz, no contorno fechado, é essa tralha que está aí. Então, agora eu vou substituir onde tem z menos z0, r elevado a Iθ. Aí, quando eu substituir lá e substituir o dz, dá exatamente isso que está aí. E isso vai dar zero. Por que vai dar zero? Porque essa exponencial de i, que multiplica esse fator de θ, p é um número inteiro, isso vai dar um cosseno mais um i do seno. A integral de cosseno, num período de 0 a 2π, dá zero. E a integral de seno também dá zero. Portanto, a integral total dá zero. Portanto, esse é o teorema de Cauchy. Certo? Então, se eu tenho uma função z que é analítica em torno de um contorno, certo? Então, ela é analítica, então o valor dessa integral ela é zero. Certo? Então, o meu z de z não necessariamente precisa ser contínua em todo, mas ela tem que ser contínua, pelo menos, em torno de z0. Então, em torno de z0, ela deve ser contínua. Ou, desculpa, analítica, né? Que a gente chama função analítica. Então, se ela for analítica, essa integral ela é zero. Então, essa que chama teorema de Cauchy. Então, fácil de demonstrar. O outro teorema é o teorema do resíduo. Esse a gente vai demonstrar também, que a gente vai precisar usar muito, e quando a gente vai usar muito, eu preciso relembrar para vocês desse teorema. Então, agora ele diz o seguinte, ó, o teorema agora é o seguinte. Se f de z, então f agora, é uma função analítica, e z0 é uma singularidade, que a gente chama de polo, que pertence ao contorno, então agora você está fazendo um contorno, onde z0 está dentro desse contorno. Certo? Então, essa integral, f de z dz, dividido por z menos z0, n mais 1, isso dá 2πi, a derivada enésima da minha função f, né, em z0, dividido por n fatorial. Esse termo que tem aí é o que chama de resíduo. É o resíduo que vai sobrar daquela expansão de f de z que a gente vai demonstrar agora. Certo? Então, a demonstração é simples. Então, é bom vocês se habituarem com essas coisas. Então, minha função é analítica. Se ela é uma função analítica, eu posso fazer uma expansão em série de Taylor em torno de z0, como a gente viu anteriormente. Então, analítica vale essa série de Taylor. Então, eu pego essa função de z, então a gente quer demonstrar o lado direito. Eu pego essa função f de z e substituo lá na minha integral, no lado esquerdo. Certo? Então, quando eu substituir lá, eu tenho essa integral para fazer. Então, eu tenho a integral de contorno, aí vai ficar z menos z0. Então, note que eu vou fazer z menos z0 elevado a p, mas embaixo eu tenho z menos z0 elevado a n mais 1. Então, sobe, fica menos n menos 1. Então, eu tenho essa integral para ser feita, a integral de z menos z0, p menos n menos 1 dz. Tudo bem? Então, vou fazer, na próxima slide, essa integral. Certo? Mais uma vez, como aquela integral independe do contorno, essa integral que está aí fechada, eu vou
escolher um contorno que seja uma circunferência em torno de Z0. Então, Z menos Z0 é R elevado a I θ. Tudo bem? É isso que eu vou escolher. Mesmo contorno que a gente fez para o teorema de Cauchy. Então, escolho e substituo lá na minha equação. Quando eu escolher lá na minha equação, o dz, mesma coisa, e R exponencial de θ dθ, e ali lá na equação anterior eu tinha C menos Z0 elevado a P menos N menos 1. Mas do dz eu tenho exponencial de θ. Aí por isso só ficou exponencial de I P menos N θ dθ. Então eu tenho agora essa integral e esse somatório. Esse somatório tem vários termos. Aí, o que é que acontece? Bom, se você pegar essa integral que está ali, que eu quero fazer agora fechada, exponencial de I P menos N θ dθ, eu posso agora expandir o meu exponencial de I em forma de cosseno e seno. Tudo bem? Aí o que é que eu tenho? Bom, então eu tenho duas integrais. A integral em cosseno e a integral em seno. Aí eu tenho dois casos. Se o n for diferente de P, certo? N diferente de P, aí eu vou ter uma integral de cosseno de 0 a 2π, dá 0. E a outra integral de seno, de 0 a 2π, dá 0. Certo? Tudo bem? E a outra é quando P igual a N. Quando P for igual a N, aí vai ficar cosseno de 0 é 1. Tudo bem? E o outro termo vai ficar seno de 0. Então vai ficar cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Então vai ficar a integral de 2π. A integral de 2π dá 2π. Não tem esse i aí. A gente vai cortar depois na errata quando eu mandar para vocês corrigir. Não tem esse i. Então daria 2π. Então quando n for igual a p, dá 2π. Quando n for diferente de p, dá 0. Então eu posso escrever aquela integral como 2π delta de Kroneck, np. Então veja agora que aquele somatório vai sobrar daquele somatório um resíduo dessa soma, que é exatamente o termo que vai contribuir desse meu somatório. Porque quando eu substituir lá no meu somatório, então agora eu tenho agora o 2π delta de np. Então, esse somatório aí, todos os termos vai ser 0 quando n diferente de p, só vai ser diferente de 0 quando n for igual a p. Aí você coloca n igual a p. Aí, quando você colocar n igual a p, dá o teorema do resíduo. Então, aí demonstramos o teorema do resíduo para vocês ficarem mais confortáveis. Um resultado também importante é se o Z0, que está lá na singularidade, não pertencer, se ela não pertencer o seu contorno, então imagina você faz a integral num contorno onde o Z0, que está lá na minha função do teorema do resíduo, não pertence ao contorno. Se ela não pertencer ao contorno, a minha função total, f de z, dividido por z menos z0 elevado a n mais 1, é uma função analítica. Aí eu uso o teorema de Cauchy. Essa integral dá 0. Então, se o Z0 não pertence ao contorno, eu uso o teorema de Cauchy e mostro que isso vai dar 0. Em linhas gerais, é isso que eu tenho resumidamente. Essa integral que tem aí, f de z, dividido por z menos z0 elevado a n mais 1, ela vai dar 0 se o Z0 não pertencer ao contorno, então, se o Z0 estiver fora do contorno que eu estou fazendo a integral, e vai dar 2π dividido por n fatorial, a derivada enésima de Z0, se o Z0 pertencer ao contorno. Então, está aí dado o nosso resultado da nossa teorema do resíduo. Aí vamos voltar, então, dada essa ferramenta, esse resultado importante, vamos voltar para a nossa integral. Certo? Então, o nosso contorno, quem está escolhendo, se você observar, então eu estou escolhendo um contorno, K negativo, de K negativo, de tal forma que a minha função agora, olha, quando eu fizer um contorno, o meu polo, a minha singularidade, vai ser em Z igual a IA. Naquele ponto que ele vai passar pelo plano superior
né, do eixo imaginário. Então, o I vezes A é uma singularidade. Então, lá na minha função φ de K, que eu estou querendo fazer integral, eu vou definir a minha função f de z. Meu f de z vai me dar 2a exponencial de menos ikz dividido por z mais ia. Então, essa é a minha função analítica. Aí, quando eu faço isso, eu uso o teorema do resíduo. Então, agora eu tenho a minha função de z, dz, dividido por z menos ia. Né? Então, o n é igual a zero. Então, n igual a zero é a minha função f de zero. F de zero é a própria função. E z igual a ia. Então, boto onde tem a minha função, que está lá, a vezes z, igual a ia. Então, substituo lá essas as contas, o meu φ de k dá exponencial de k. Exponencial de k. Né? A outra é quando eu faço ao contrário. Nota que eu quero fazer de menos mais infinito, e eu vou fazer esse contorno para fazer essa integral que está aí. Então, agora, minha singularidade está abaixo do meu eixo imaginário. Então, é z igual a menos ia. Então, eu vou lá naquela minha função total e defino agora meu f de z. Meu f de z agora é essa aí como z menos ia. Certo? Então, agora eu tenho teorema do resíduo. Então, agora minha singularidade, meu polo, é em menos ia. Então, uso o teorema do resíduo. Note que agora uma coisa importante é sinal menos que apareceu aí. Note que quando eu faço a integral no sentido anti-horário, a integral dá 2π. No sentido anti-horário, ela é menos 2π. Note que para fazer essa integral aí, eu estou fazendo no sentido, olha, horário. Por isso que tem esse sinal menos que está aí. Então, uso o teorema do resíduo e mostra que isso dá exponencial de menos k. Então, eu posso agora acoplar elas numa única expressão. Quando o k for positivo, dá exponencial de menos k. E quando k negativo, dá exponencial de mais k. Então, eu posso encontrar isso usando isso aí. Então, isso vai ser uma ferramenta muito útil para vocês em física. Bom, a extensão, estamos terminando aqui, a extensão automática. Agora, eu posso generalizar a minha transformada de Fourier para 3 dimensões. Então, generalizar aquela coisa que eu fiz em uma dimensão é imediato. Então, agora meu espaço agora é x, y, z. Certo? E o meu k é kx, ky, kz. Então, agora minha função de onda de R de t, né, ela vai ser agora 1 sobre 2π elevado a 3 meios. Por que esse 3 meios? Porque é associado àquela cada componente. Né? Raiz de 2π para a componente x, para y e para z. Por isso que dá 2π elevado a 3 meios. Certo? É essa integral. Eu estou colocando esse menos a mais infinito. Esse menos a mais infinito é para todos os valores de k. Certo? E aí eu tenho o φ tilde de k de t, exponencial de, agora, o produto escalar. K escalar R. E esse D3K nada mais é do que o dkx, dky, dkz. A mesma coisa transformada inversa, eu posso também definir automaticamente usando isso. E agora a nossa métrica, a nossa delta de Dirac, no lugar de ser 1 sobre 2π, agora ela é definida como 1 sobre 2π elevado ao cubo. Certo? Bom, eu vou parar por aqui. Tá? Porque são 6 horas, eu não quero faltar um pouquinho, mas eu não vou dar. Faltar pouco. Tudo bem. Certo? Esse teorema que a gente vai ver na próxima aula, a gente vai começar com ele, chama-se Teorema de Parseval. Ele é muito importante para a gente. Porque ele me diz que a integral, então eu vou pegar em uma dimensão, mas também dá para fazer em 3 dimensões. Vocês vão fazer essa em 3 dimensões. Então, se eu fizer essa integral do módulo da função de onda ao quadrado dx, integrar em todo espaço, ela vai dar igual à integral em k em todo espaço. E o valor dessa integral é finita. Então, para essa integral ser finita, ela vai ter me garantir que essa minha função de onda, ela vai receber o nome de função de quadrado integrado. O que é uma função de quadrado integrado? É quando você integra em todo espaço, essa integral é menor que infinito. É um valor finito. Certo? Então, a nossa função de onda são funções de onda de quadrado integral. E a gente vai entender porque esse módulo da função de onda ao quadrado vai estar a ver com a probabilidade. Então, isso vai estar tudo bem relacionado e são essas funções de onda que vai estar. Então, na próxima aula, a gente vai começar com o teorema de Parseval, que é um teorema importante
para a gente propor a interpretação de Bohr, né, na mecânica quântica. Né? Então, você nota que eu tenho o espaço das coordenadas no lado esquerdo e no lado direito eu tenho o espaço dos vetores de onda, ou dos momentos, porque o momento também é o K, só é multiplicar por H cortado, eu tenho um momento. Certo? Então, significa fazer a integral do espaço-momento no espaço dos K, o resultado é o mesmo, e isso vai dar uma consequência muito importante para a gente nas próximas aulas. Certo? Então, vamos parar por